Bom dia, paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vou regular aqui o microfone, só mais um pouquinho de retorno. Aleluia. Abra sua palavra em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Aleluia. Deus é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. É tão bom, né, a gente acompanhar a trajetória dos irmãos, né, a vitória. Aqueles que se dispõem a ficar na presença de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre por que uns ficam e outros não. Amém? Mateus 16, 13, diz assim, a palavra do Senhor. Eu tô na minha Bíblia normal, não sei se... Acho que é corrigida fiel. Cada dia eu estou numa versão... Olha, é ótimo você ler várias versões da Bíblia, inclusive em hebraico. Você pegar o hebraico e traduzir. Melhor ainda, que ali está a língua original. É bem diferente do que foi traduzido. Tradução, geralmente, é uma interpretação, né, também. Mateus 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Tomar uma aguinha. Que revelação que Pedro teve aqui, não é mesmo? O nível de revelação que ele teve foi à frente de outras pessoas. Mas não foi o suficiente para impedir que ele negasse Jesus num momento difícil. Eu não estou aqui para julgar ninguém do que eu vou usar como exemplo aqui, mas estamos aqui para aprender. Como Paulo fala que os pais da fé e os heróis da fé, a trajetória deles lá em Hebreus, nos ensina. Então nós vamos analisar e aprender, não julgar. Até porque nenhum de nós temos condições de julgar ninguém. Nós estamos sempre em aperfeiçoamento. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: por que algumas pessoas ficam firmes e outras, ou na dificuldade ou na bênção, saem, desanimam, duvidam de Cristo, duvidam de Deus? Por quê? Hoje nós vamos entender que existem níveis de revelação da pessoa de Jesus Cristo. E a cada momento que eu vou caminhando com Cristo, esse nível de revelação vai aprofundando mais. E nós vamos conhecendo mais a pessoa de Cristo. E à medida que eu vou conhecendo mais a pessoa de Cristo, a minha mente vai sendo renovada, o meu entendimento é renovado. A Bíblia fala em Romanos 12:2, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um perigo você não renovar a sua mente, não renovar o seu entendimento a cada passo que você dá com Cristo. Lá em Lucas, no capítulo 7, coloca para mim, por favor, Lucas. Lucas, capítulo 7, no versículo 19 a 33... João Batista, ele manda perguntar a Jesus. João Batista, vamos a um cenário. João Batista agora estava preso dentro de um cárcere, perseguido pelo sistema governamental da época, por Herodias. E ele, naquele lugar, naquele cárcere, ele chama 2 discípulos dele e manda perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro?
Lembremos que João Batista é o mesmo que está lá no início, que batiza Jesus. Mas ele tem uma revelação do Cristo. Ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vê Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro, ele ficou nessa revelação. Ele não viu Cristo, o Cordeiro lá pascal de Êxodo, aquele Cordeiro que libertou o povo, que tirou o povo do Egito, amém? Jesus é o Cordeiro, sim, ele é o Cordeiro, mas também ele é o maná que alimenta no deserto, mas também ele é o pão da vida, ele também é a rocha que libera água, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo e muito mais. João Batista ficou na revelação do Cordeiro de Deus, ele não conseguiu entender Cristo como filho, ele não conseguiu renovar o entendimento. E muitas pessoas estão dentro da igreja e veem Jesus apenas aquele que me salvou. Eu já sou salvo, mas eu fico por aqui, eu não vou mais além. Eu vejo ele como meu Salvador, mas ele não é o meu Senhor. Eu vejo ele como meu Salvador, eu já fui salvo, já fui alcançado. Eu vejo ele como aquele que cura, aquele que liberta, aquele que vai mudar minha vida, aquele que vai me dar uma vitória, mas eu não consigo ver ele como o Senhor que governa a minha vida. O nível de revelação está no princípio ainda. Então, quando as coisas não acontecem como eu penso que é, na altura do nível da minha revelação, quando as coisas acontecem mais profundo, eu não reconheço aquele Cristo. Eu não conheço aquele Cristo, então ele não serve para mim, então eu não vou mais para a igreja, então eu não mais congrego, então eu desisto, eu duvido, porque ele não é aquilo que eu penso que ele é. O que é renovar o entendimento? É todos os dias eu conhecer mais de Cristo. Toda a palavra, Cristo, Jesus ele fala assim, aquele que crê em mim como diz as Escrituras. O pastor Renildo aqui, ele trouxe uma revelação de Cristo. Cristo é a glória da segunda casa. Quando eu conheço ele, a altura e a estatura dele, a medida de profundidade dele, eu vou começando a alcançar a vida do Filho em mim. E Pedro, nesse momento ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, o Cristo, todo mundo, muitos viam ele como Cristo, mas não viam ele como Filho de Deus. Muitos viam ele como um profeta, como até hoje vem. Existem religiões que não acreditam que Jesus é o Filho, que é o profeta. Aqueles que todo dia, domingo de manhã, batem na sua porta para te evangelizar. Eles não veem Cristo como Filho de Deus, veem como um profeta que não ressuscitou, mas que o corpo foi roubado. Então Cristo pergunta, quem dizem que eu sou? E eu pergunto para você, estou no meio da pregação, quem é Cristo para você? No final dela você vai mudar de opinião. Mas pensa agora, quem é o Cristo para você? Quem Jesus é para você? Até onde é o nível da sua revelação? O seu nível de revelação da pessoa de Cristo te sustenta no reino de Deus. Então ele pergunta, aí uns dizem que você é Jeremias, porque tem, a gente não pode esconder. Eles acreditam em reencarnação, os judeus. Tem esses princípios. Jesus falou, não é nada disso. Nicodemos chega para perguntar a Cristo, como é possível nascer de novo? Entra por dentro do ventre? Porque tinha aquela coisa gnóstica no ar. Jesus fala, não, tem que nascer da água e do Espírito, que é do batismo e da renovação da mente. Então quando Jesus ele pergunta, e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Pedro tem uma revelação. E no momento que ele tem a revelação, o Senhor fala com ele, então eu digo que tu és Pedro. Porque quando a gente tem a revelação da identidade de Cristo, a gente tem a revelação da nossa identidade em Cristo.
Então, eu digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus traz em contrapartida, eu digo que tu és Pedro. Porque à medida que você vai avançando no Evangelho, na renovação do seu entendimento, você também vai firmando mais a sua identidade. Que é perder. Você vai perder sua identidade de Simão. E vai começar a se tornar uma pessoa que é um Cristo vivo. Vou chegar lá. Então ele fala, tu és o Cristo, o Filho. E ele teve essa revelação. E até a descida do Espírito Santo em Atos 2, Pedro errou muito. Até o Espírito Santo vir e transformar Pedro. Esse nível de revelação é bom, é boa, mas ele precisava de mais para o momento da crucificação, porque nós precisamos de ter uma revelação tão profunda para o momento de cruz que virá na nossa vida. Tem pessoas que vai passar por momentos de cruz e vai brigar com Deus, vai revoltar contra Deus, vai negar a Cristo. Não, eu não conheço Ele. Eu não conheço Ele. Eu não entendo. Então, no seu momento difícil, no nosso momento difícil, se nós não entendermos muito bem, se a nossa mente não for muito bem iluminada pelo Espírito Santo, a gente fala assim, eu não quero mais esse evangelho, não, para quê? Eu não quero. Eu não quero, não desejo isso. Desde que eu, como pastor, há anos eu escuto isso. Pastor, desde que eu aceitei Jesus, as coisas pioraram para mim. Porque você vai sair da forma do mundo. Não vos conformeis com este século. Mundo é o sistema lá fora. E vai começar a entrar na forma do reino de Deus. E é diferente. Então você não vai encaixar mais em nada. Então vai causar dor. Vai causar dor. Porque a forma é estreita, é pequena. E na hora que for te encaixar, você vai estar muito grande. E na hora que colocar um tanto de coisa vai sair de você. É igual quando a gente está, né, vai informar alguma coisa e você coloca uma massinha assim, no coisa, e sobra aquele tanto de coisa e cai para o chão. Só que tudo que é seu vai cair. E vai doer, não é brincadeira. Jesus falou, a porta é estreita, não é brincadeira. Nós não estamos brincando de evangelho. Por que que o mundo persegue a igreja cristã? Por que que todo o sistema governamental que entra começa a perseguir a igreja cristã? Porque ela é a verdade. Ela incomoda. Outras religiões, denominações não incomodam. Denominações não, outras crenças não incomodam. Tinha a revelação de Jesus como Filho de Deus, mas não tinha a revelação de Jesus como Deus. Uau! Meu Deus! Em João, capítulo 14, 8, João 14, 8, Jesus estava com os discípulos. E Filipe faz uma pergunta que é uma pergunta maravilhosa. Ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Quer dizer que o Pai nos basta. Quer dizer que ele não era saciado com Jesus. Depois de... Escute isso. No dia que você tiver a revelação de Jesus como tudo da sua vida, Ele te basta. Não existe nada depois de Jesus. Nada. Isso vai cessar a sua vida. E Filipe fala isso para Jesus, mostra-nos o Pai. Próximo versículo, por favor. E Jesus fala assim, Felipe, igreja, Dênia, João, Maria,
Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Porque essa é a revelação mais profunda. Essa é a revelação que destrói tudo, que causa tanta confusão, que as pessoas não veem Jesus como Deus. Veem Ele como Filho de Deus, veem Ele como profeta, veem Ele como Salvador, veem Ele como o que quiser, o pão da vida, mas não veem Ele como Deus. Aquele que se fez carne e veio. Aquele que veio no mistério da divindade, no mistério dos três que são um. O Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Quando lá, antes da criação do mundo, Ele estava. Façamos o homem. Uau, façamos, mas não é um Deus. Por que façamos? Por que façamos o homem? Sinal que tem mais de um ali, né não? Glória a Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Haja luz. Um corpo se foi me dado, dizem Hebreus. Um corpo foi dado para mim. Quem eu enviarei? Isaías 6. Quem eu enviarei? Eu estou com vocês e não me tendes conhecido, mas eu quero profetizar sobre essa igreja que haverá uma revelação profunda da pessoa de Cristo. Haverá uma revelação profunda. Você vai conhecer a pessoa de Cristo. Muito mais que isso, terás a mente de Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. E tu dizes, mostra-nos o Pai. Próximo, Lucas. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Próximo. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Próximo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Uau! O Pai está em você através do Espírito Santo. Quando estou em Cristo, estamos no Pai. O Pai habita em mim. Aleluia! Mateus 11, 27. Sinto a presença de Deus profundamente aqui. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas, fala todas as coisas. Tudo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Não tem o depois. Por isso que Ele nos sacia. Por isso que Ele nos preenche. Por isso que quem encontra Jesus não encontra religião. Não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui de encontrar um profeta que muda a minha vida. Eu não estou falando aqui de encontrar um sistema religioso que muda a minha vida. Eu não estou falando aqui de encontrar uma igreja legal que mudou a minha vida. Não, eu estou falando de encontrar Cristo. O tudo na minha vida. Quem encontra Ele, encontra tudo. Isso basta. Por isso que o Senhor fala assim: aquele que encontra o reino, encontra uma pérola de grande valor, vende tudo e a compra. Porque já não é mais bens materiais que te satisfaz. Já não são as coisas passageiras que te governam. Porque você encontrou a vida eterna. A eternidade de Cristo em você. Escute isso que eu vou falar algo muito profundo para você. Se você está na vida eterna, a fase da carne é passageira.
Então as coisas passageiras não podem te governar. Preocupações com contas, preocupações com casamento, preocupações com dívidas, preocupações com que... Por isso que Jesus, ao nível de profundidade dessa pregação, por isso que Jesus, ele vira para você e fala assim: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, porque o seu amanhã é eterno. Ele não está ministrando isso para um corpo que vai morrer. Ele está ministrando para uma alma eterna, uma alma vivente, que vai passar de estágio, mas não vai morrer. Eu sou tudo que você tem. Eu sou o seu pão da vida. Eu sou a sua água. Eu sou o seu alimento. É por isso que quem encontra Cristo não abandona, não duvida. Quem tem a revelação dele como tudo, o Pai, o Eterno, o Hamashia, nunca mais abandona a obra dele. Sabe o que identifica um homem e uma mulher de Deus? Não é o caráter. É um erro da igreja. Aquele homem é de Deus. Uau, aquele pastor é de Deus. Como ele é usado, é de Deus. Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Eu fiz isso em teu nome. Eu não te conheço. Não é de Deus. Caráter, aquele pastor íntegro, isso faz parte, ok? Mas não é o que identifica um homem ou mulher de Deus, porque tem gente lá fora que tem mais caráter do que tem gente na igreja. Nós devemos ter o caráter, sim, de Cristo, mas não é isso que me faz ser um homem ou uma mulher de Deus. Não é também o que ela conquistou pela fé, ou que o ministério como cresceu, uau, como Deus está naquele lugar. Milhares de pessoas, olha como a pessoa ficou famosa. Não, tem muita gente fazendo coisas para Deus sem Deus. Não é. Não o que ela ganhou, que identifica uma pessoa é de Deus ou não, mas o que ela perdeu. O que ela perdeu de si mesmo. O que identifica uma pessoa, se ela é de Deus ou não, é o tanto da vida de Cristo que tem nela. Acho que você não entendeu. É o quanto ela renunciou à própria vida para viver a vida eterna de Cristo. O quanto as coisas desse mundo já não a governam mais. O quanto a ambição material já não governa mais. O quanto o despreendimento, descolar das coisas do mundo já não mais existe na minha vida. Eu não entendo mais o mundo. O mundo não, eu não pertenço ao mundo. Mas o quanto da vida do Filho em mim. O quanto os valores de Cristo estão me governando. É assim que eu identifico um homem e uma mulher de Deus. Não é porque ela fala bonito. Não é porque ela prega bem. Mas o quanto ela, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O quanto ela age como Cristo. O quanto a vida do Filho reflete nela. Isso me faz identificar. Jesus, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. O quanto aquela pessoa está aprendendo, renovando a sua mente. Renovando a sua mente. A cada dia ela vai renovando a sua mente. E é claro que o renovar a mente vai expulsar de nós todo o entendimento. Essa é uma mensagem que eu prego há 12 anos, né? Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastora, você mudou tanto. Você não é mais a mesma. Eu falei: glória a Deus. Sua pregação mudou, pastor? Eu falei: glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Até que não exista mais eu. Até que ninguém me veja mais. Até que eu consiga alcançar a medida e a estatura de Cristo. E que Ele vive em mim, não mais viva eu. Como Paulo fala: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você tem essa revelação, nada te tira
Nada tira Cristo de você. Nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada te separa do amor de Cristo. Nada. Nada. Nem perseguição. Pelo contrário, você tem o prazer, o gozo espiritual da perseguição. Você tem o gozo espiritual de Cristo. De você ser condenado, perseguido. E você falar assim, você tem prazer na provação pela pessoa de Cristo. Isso que Pedro fala, agora nós conseguimos perceber a profundidade. Nós conseguimos perceber como Cristo, Ele nos alcança de uma tal maneira que a profundidade desse amor é inabalável. É inabalável. Pedro, ele fala assim, que nas provações ele tem prazer. Muito pelo contrário, tenha prazer nas perseguições. Se você é injustiçado pela pessoa de Cristo, se você é caluniado pela pessoa de Cristo, isso é honra para você. Isso é honra. Isso é honra porque você já não se conforma mais com o mundo. Se te chama de doido, se fala assim, você está louco, você já não faz mais isso, você não faz aquilo. Você, no fundo, dentro do seu espírito, você tem gozo espiritual, você tem prazer na pessoa dele. Você fala, até que Cristo resplandeça. Que hoje, você saia dessa manhã com uma revelação da profundidade. Você tem tudo. E essa noite, ontem nós oramos, eu e o pastor Júnior, era meia-noite nós estávamos orando. E eu tive um sonho tão lindo, vários sonhos. E esse sonho, eu entrava num velório numa casa, era um velório de uma mulher e ela estava no caixão. E eu chegava e tocava na cabeça dela, se o cabelo, ela tinha aquele cabelo de trança, assim. E eu falava assim, ressuscita, ressuscita. Sopra o fôlego, e ela ressuscitava. Confesso que até no sonho eu tive medo, sabe? Porque não é a gente, é a obra de Cristo em nós. E eu acordei o Júnior, que eu tenho que contar para ele tudo, né? Na madrugada, eu falei, só você para aguentar eu contar sonho de madrugada. Mas eu estava tão impactada com aquilo. E eu falei, Júnior, o Senhor está me visitando. O Senhor está me visitando. E aí eu tornei a dormir e tornei a sonhar. Que vinha uma mãe com uma menina toda cheia de bolinha d'água no corpo. E quando ela apresentava para o Júnior, eu segurava na cabeça dela de novo. E nós profetizávamos, ele falava, seja curada agora. E as bolinhas sumiam na hora. E eu falei, Deus, o Senhor me visitou e o Senhor está me dando uma revelação, algo que o Senhor está falando. E Deus falou comigo de manhã assim, filha, todos vocês podem fazer essas obras. Escute isso que eu estou falando. Isso não é um privilégio de uma pessoa. Baseado em João 14, ele disse, aqueles que creem em mim e crê que eu estou em você, farão as minhas obras e maiores do que eu. E hoje eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu tive mais uma renovação da minha fé. Do entendimento de que Cristo está em nós. E se nós declararmos com certeza algo, as obras do Pai, nós sabemos que Ele é o Pai e o Pai está em nós, você faz qualquer coisa em Cristo. Eu quero encorajar você a entender a profundidade dessa revelação dessa manhã. Cristo está em você. O Pai está em você. Então, se tiver uma pessoa doente na sua casa, fé não é sentimento. Fé é a certeza que aquilo vai dar certo. Certeza daquilo que se espera, amém? Então, hoje eu falei assim, Deus, é isso.
existe algo em nós tão glorioso, que é a vida de Cristo em nós, que a gente pode externar ela com o bem para o outro. E que nessa manhã, essa revelação nos alcance numa profundidade, para que a gente possa ser o pequeno Cristo aonde estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa empresa, onde estivermos, que eu abra a boca e eu externalize o verbo da cura, da bênção, das obras do Pai que estão em nós. O Pai está em você, está em mim, está em nós, aleluia! Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Cristo é tudo. Depois dele nada vai te satisfazer mais. Ele basta. Por isso que tem pessoas que saem da igreja e fica perdida, não consegue se saciar. A droga não sacia, a bebida, a comida, o homem não sacia. Por isso quando ele encontra a mulher samaritana, ele fala: mulher, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, nunca mais terá sede. Ele não está falando de sede física, ele está falando de sede da alma.